Graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Hoje nós vamos avançar no estudo dos Salmos e hoje nos toca o Salmo número 4. E ele diz assim, o Senhor na sua palavra: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do seu rosto. Mais alegria me pusiste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Este salmo pode-se dizer que é a sequência do salmo anterior que nós já estivemos falando na semana anterior. E este salmo ele traz como que uma oração de final de tarde, aonde ele clama a Deus. Primeira coisa que Davi nos está fazendo aqui entender, ou que podemos observar nesta oração dele, é que ele, em primeiro lugar, no meio da sua angústia, ele diz aqui: na angústia me tens aliviado. Então, em meio desta situação de angústia, em meio de situação sem respostas, em meio de talvez um dia de muitas lutas, de incertezas, de inseguranças para o dia seguinte, ele decide buscar a Deus, a seu Senhor, em primeiro lugar. Ele não buscou a homens no primeiro lugar. A primeira pessoa com quem Davi vai conversar neste momento é com Deus. E aqui então é o primeiro ensino, a primeira mensagem que nós podemos tirar deste texto, que nós, em momentos de angústia, devemos ter a cautela de buscarmos, clamarmos, falarmos com Deus em primeiro lugar. E ele, se dirigindo a Deus em primeiro lugar, depois ele se dirige aos homens. E você vê que ele, na verdade, faz uma exortação a estes homens e ainda avisa que Deus, ele faria distinção entre o ímpio e o justo. Explicávamos que o Salmo número 1, ele faz esta explicação de uma forma magistral, como dando a abertura do que nós entenderíamos durante todo o livro de Salmos. Que Deus tem situações diferentes, distintas, para a pessoa que atua com justiça e para a pessoa que atua de forma injusta, ímpia. O piedoso, aquele que não falamos de uma religião, de religiosidade, falamos de pessoas que cumprem os princípios da palavra, piedosas, e pessoas que, ainda até conhecendo a palavra, os mandamentos, o que Deus pede, atua diferente. São posturas de justo e ímpio. O justo é o piedoso, é o que cumpre os princípios, e o ímpio é o que não tem piedade e é o que não cumpre
os princípios da palavra. E isto é o que este salmo também está revelando. Quando ele fala a estes homens da atitude do coração deles, que dizia que até quando tornareis a minha glória em vexame, amareis a vaidade, buscareis a mentira. Alguma vez você passou uma situação de angústia, de necessidade, e as pessoas próximas de você o humilharam, criticaram e até ridicularizaram a você por estar naquela situação? E às vezes estas pessoas, inclusive, estando em uma posição superior à sua, tendo mais, sei lá, situação de posição, de honra, de recursos, e estando aí, fizeram isto com você naquele momento de angústia. Ou talvez há uma outra situação. Aqui, quando ele começa o salmo dizendo da forma como ele diz a Deus, ele busca a Deus e leva assim a Deus as suas aflições, as suas angústias. Por quê? Porque ele já vem de um relacionamento onde ele sabe que Deus nunca vai redicar uma ajuda, por mais quantas vezes ele necessite, quantas vezes ele pode recorrer a Deus, buscar a presença de Deus, pedir que ele o ajude, o livre, o capacite, o perfecione, o proveja, o proteja, o que ele necessitar, quantas vezes ele necessitar, ele pode contar com a ajuda de Deus. Alguma vez você buscou a ajuda de alguém e de repente foi ajudado, mas quando você necessitou novamente esta ajuda, esta pessoa já não quis se comprometer com a sua dificuldade, até talvez com medo de que isto se transformasse numa rotina e por aí você passasse a estar, de certa forma, dependendo da ajuda desta pessoa ao invés de buscar por suas próprias forças. Aqui ele mostra que Deus não atua assim com o necessitado. E que sim, Deus é capaz de ajudar a um ímpio. A Bíblia diz que ele faz nascer o sol sobre o justo e sobre o injusto. Ele faz chover sobre a terra do justo e do injusto. Isto significa que Deus está explicando que nós não devemos julgar ao outro, mas o que está na minha possibilidade, eu devo ter este coração generoso, desprendido, para que eu possa ser ainda mais abençoada por Deus. Pois é, aqui Davi dizia, não importa se você está passando por angústia, se isto passa mais de uma vez na sua vida, se está se repetindo, não tema, busque a Deus, tenha fé, confie nele, porque ele não vai recriminar você. E segundo, ele fala em segundo plano com os homens e ainda exorta eles e faz eles pararem para pensar, cuidado, olhem como atua Deus e busquem arrepender-se. Isto é o que ele vai dizendo. Se você acompanha, você vai ver que ele chega um momento que ele diz, sabei, porém, no versículo 3, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. E ele diz, irai-vos, no versículo 4, e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Então ele dá uma advertência, ele diz que este momento de irmos, final de tarde, quando já vamos acomodando as coisas, já jantamos, já nos tomamos banho, já estamos prontos para conciliar o sono, nós devemos aproveitar para fazer uma análise do que está dentro do nosso coração. O que foi que tentou impregnar de maldade, de coisas que não agradam a Deus? Que palavras, que gestos, que olhares, que atitudes eu cometi que não agradam a Deus, para que eu possa recompor a minha vida. Então, este momento é muito importante.
não para que eu esteja afligida, com a minha mente como que perdida, buscando e sem saber o que fazer. Não, eu devo analisar as coisas que eu fiz, o que Deus pede que eu faça e, através desta análise, entender o que devo corrigir, o que devo manter, ainda, como eu disse, sendo criticada, ainda sendo humilhada, ainda sendo rejeitada, mas eu devo permanecer fiel naquilo que eu sei que agrada o coração de Deus. E esta fidelidade chega ao versículo seguinte, quando ele diz, versículo 5, ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Quando você vai na cultura judia, quando eles falavam de sacrifícios de justiça, a expiação para justificar alguém era um sacrifício que ele era consumido totalmente. E isto, na verdade, aponta para o sacrifício que Jesus fez na cruz. Este é o exemplo do Cordeiro, Jesus. Ele pagou este preço e, através do seu sacrifício, da sua morte, ele conquistou o perdão dos nossos pecados e a nossa justificação. Então, quando eu sinta que existem coisas que querem, de alguma forma, prejudicar-me, atar a minha, me enredar, colocar eu numa prisão, deixar eu como que numa situação onde eu não vou conseguir resistir, eu devo correr para a cruz de Cristo e estar aí, e clamar e derramar o meu coração e entrar em confiança de que o que Ele fez é também eficaz para nossos dias, para poder levar-me a esta condição de justiça diante de Deus. E aí você chega no versículo 6, quando ele diz, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. E aqui nós encontramos uma situação que é muito comum. Muitas pessoas só poderão entender isto que estamos falando o dia que vejam com seus olhos o bem que Deus pode fazer. Mas nós somos aqueles que estamos, como diz essa segunda parte, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais adiante vamos estudar o Salmo 121, quando ele diz que o meu socorro vem do Senhor. E aí, de onde virá o meu socorro? E aí é quando ele diz que ele levanta os seus olhos para os montes. É para lá que nós devemos olhar, ao invés de estarmos com a visão para baixo, cabisbaixos, desanimados, deprimidos, porque ninguém me entende, porque me criticam, porque estão falando mal e eu sei que Deus quer, mas eu não tenho forças. Ao invés de que nós estejamos murmurando, entristecendo a nossa alma, deixando de ser o exemplo, deixando de obedecer a Deus, deixando de ser piedosos, nós devemos olhar para o alto, colocar nossos olhos postos naquele que é a nossa esperança, a nossa confiança. Esta postura fará com que eu chegue no versículo seguinte, o versículo 7. Olha o que ele diz: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Você já viu essa situação daqueles que creem que quando tenham muita riqueza, que estejam com abundância de bens, quando eles possam estarem aí, serem os top dos tops, serem os influencers famosos, riquíssimos, que podem ir e vir e comprar e tudo o que quiserem, aí serão felizes? E qual não é a surpresa que você, inclusive, vê muitas notícias hoje? Quantas pessoas que saíram efetivamente de uma miséria financeiramente falando e chegaram a uma condição de milionários e de repente se suicidam, se drogam,
fazem orgias, não encontram a felicidade, estão tristes, deprimidos, indo para clínicas de tratamento mental com sua mente totalmente desajustada, não conseguem dormir sem tomar remédios, não conseguem estar despertos sem tomar energizantes. É uma vida totalmente desajustada e muito distante do que Deus disse que daria àquele que confia e espera nele. Por isto que ter essa visão de quem é Deus, de olhar a Ele, de contentar-se com Deus. Uma frase que eu ouvi muito interessante. Quando eu esteja no deserto e que Deus seja o suficiente, quando eu estiver no castelo, Ele será tudo da mesma forma. Muitas pessoas saíram do deserto e foram para o castelo, mas ao ter todos os bens e aquelas, como diz aí, a fartura, a abundância, eles não encontraram satisfação e nunca se saciam. Seguem vazios, seguem tristes, seguem buscando algo, não conseguem saciar a sede da sua alma em ter mais e mais e mais coisas. A Bíblia diz que não podemos agradar a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus das riquezas. Não estou dizendo que o dinheiro é problema, é o amor ao dinheiro que traz ou é a raiz de todos os males, o mal. Então, quando eu tenho possessões, eu tenho bens, eu tenho riquezas, eu tenho abundância de coisas, sem Cristo é vazio. Não terá alegria, será triste. Mas quando eu ainda, estando em dificuldade, em angústia, tenho a Deus como aquele que me sacia, aquele que me completa, aquele que é a minha confiança e que é a minha esperança, ainda aí eu vou estar satisfeita, eu vou estar feliz, eu vou estar, como ele diz aqui, com mais alegria no coração que aqueles que estão com muita abundância, mas não têm Cristo. Mas ele não termina aí, o versículo 8, o último versículo, coroa esta oração para que ele possa entrar no seu descanso daquela noite. E diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Esta pequena parte, Deus, Senhor, só Tu, só é somente Ele, não precisa mais nada. Quando você tem esta certeza de que Deus te protege, que Deus te guarda, este é o melhor colchão que você pode usufruir na sua vida. Depois você encontra aí que mesmo estando sozinho, naquele momento que em verdade você estará sozinho de outra pessoa, mas estará você e Deus. Por mais que você não tenha uma ajuda humana neste momento de necessidade, você vai seguir se sentindo protegido, porque sabe que Deus está com você. E por mais que você esteja sozinho, Ele, Deus, estando com você, vai fazer com que você se sinta acompanhado. E uma consciência tranquila é a melhor companhia para uma cama. Estar com a consciência pesada, com culpas, com angústias, com coisas sem resolver diante de Deus, sabendo que não está correto, o que faz, o que fala, mas ainda assim segue uma vida assim ímpia, injusta, fará com que você, por mais que tenha pessoas aí junto, se sinta isolado, se sinta angustiado, se sinta em confusão mental. E a melhor companhia é a sua consciência tranquila. A fé é aquela que faz você ninar o seu sono, que traz esse descanso e esse sono. A promessa divina é o travesseiro mais macio que pode existir. A certeza
de que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E aí você pode descansar neste travesseiro, nesta confiança. E a confiança nesta promessa e no Deus que cumpre o que diz é o seu cobertor mais aconchegante, mais quentinho para o dia do frio. Eu estou aqui no sul do Brasil, estamos com frio e por aqui, inclusive, uma touca, uma roupa, faz com que você se sinta aconchegante. E quando você vai dormir, que você possa ter uma colcha para cobrir-se, é muito bom. A confiança na palavra de Deus, na sua promessa, na sua fidelidade, em fazer o que Ele disse que faria por você, abriga mais que qualquer cobertor físico que possa existir. São pequenos paralelos para que você entenda este versículo poderoso. E se por algum motivo, tendo você esse conhecimento de Deus, não está tendo este sono, comece a declarar este versículo quando você vai dormir. E que este salmo possa se transformar em algo vivo na sua vida, para produzir esta condição de demonstrar ao mundo a fidelidade de Deus e como é bom sermos fiéis ao que Ele diz, confiarmos nele, a um que sacrificando um sacrifício de justiça, por estarmos na presença dele e esperar nele, quando muitas vezes sabemos que como humanos desejamos fazer coisas em nossas forças. Mas tenha fé, confie e que Deus possa dar a você o repouso, o descanso e o resultado final de tudo isso, a cereja do bolo, a paz que sobrepassa todo entendimento, para que vivamos este tempo, que muitas vezes serão tempos de angústia, de falta de respostas, como eu digo, mas a paz de Deus estará em nossos corações. E com isto, nós teremos alegria e teremos gozo e poderemos viver estes tempos com esta convicção, firmados nele, confiados nele, protegidos por ele e provistos. E não tenha dúvida, ele nunca achará que você está buscando muitas vezes para pedir sobre a sua necessidade. Ele espera ouvir as nossas vozes em clamor a Ele, para que Ele seja nosso ajuda e aquele que abra as portas e caminhos aonde não há. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.